Essa próxima questão trata do livro Numa e a Ninfa, de Lima Barreto. É um livro que você conhece, você deve ter lido, se passa na época da Primeira República, aqui no Brasil, e que, é lógico, é ficção, os personagens são todos fictícios, mas que nos levam a pensar que sejam verossímeis, muito próximos de uma verdade, né? Muito próximos de elementos que poderiam ser históricos à época da Primeira República. Levando em conta todo o contexto político dessa obra, tudo nos leva a crer que está muito próximo de uma eleição, e de uma eleição que vai surpreender a todos. Foi quando nós tivemos justamente a eleição de Hermes da Fonseca, que em 1910, que vem trazer de volta para o contexto da presidência a figura de um militar. O protagonista, eu acredito que seja a própria República, mas se não levar em conta essa metáfora que seria o protagonismo, vamos pensar num personagem que dá título à obra, Numa Pompilho de Castro seria então um dos personagens dessa obra e a questão trata dele. Eu perguntei assim, assinale a alternativa que não apresenta um trecho que contribui para a caracterização do comportamental de Numa Pompilho de Castro. Ou seja, eu tenho 5 alternativas, 4 caracterizam o comportamento do Numa, uma não. Uma não tem nada a ver com o comportamento dele. Vamos lá? Alternativa A. Era o deputado ideal. Já se sabia de antemão a sua opinião, o seu voto e a sua presença nas sessões era fatal. Ou seja, todo mundo sabia o que ele ia votar. Ele era previsível. Todo mundo sabia se ele ia apoiar ou se ele ia ser contra. Ele era o deputado ideal, porque todo mundo já tinha ideia do que ele iria fazer. Ou seja, era muito líquida e certa a opinião dele, porque ele não tinha opinião. Porque ele votava de acordo com o partido, porque ele votava de acordo com o seu sogro, porque ele não tinha sequer algum tipo de preocupação em mostrar o seu pessoalismo, de mostrar justamente o seu parecer. Então ele era uma figura decorativa. Isso é o comportamento do Numa dentro da Câmara dos Deputados. Essa tá certa, caracteriza o comportamento do Numa, então não é essa que eu tenho que assinalar. B. Fazendo de sua vara de juiz alfange de emir, quer dizer, ele chegou a um momento, antes de ser deputado, que ele era juiz de uma cidade menor. Ele usava a vara dele de juiz como se fosse um foice para culpar as pessoas e condenar as pessoas. Obediente aos desígnios de Neves Cogominho, não estranharam que eleito, este presidente do estado Numa fosse feito chefe de polícia. Ou seja, ele agia como juiz de acordo com os interesses de Neves Cogominho. Ou seja, ele era obediente aos desígnios de Neves Cogominho. Ele falava amém a tudo que Neves Cogominho, que era justamente o líder dessa cidade, pedia para que ele fizesse. Então ele era um juiz totalmente parcial. Um juiz que determinava, julgava as pessoas de acordo com a vontade do Neves Cogominho. É lógico que quando o Neves se candidatou a presidente do estado, que seria a mesma coisa que governador do estado, ele passou a ser chefe de polícia, porque era praticamente o toma lá da cá que você tinha nessa época do Brasil. Não sei se é só nessa época, né? Até antes, quando o Brasil colônia também, nós tínhamos o toma lá da cá. É esse conchavo político. Quer dizer, eu sempre fui obediente a você, sempre fiz tudo o que você quis, eu sempre fui seu companheiro em todas as decisões, então agora eu vou ganhar algum cargo. Ele passou a ser chefe de polícia. Essa é uma alternativa que mostra o comportamento do Numa. Então não é, você tem que assinalar. A letra C. Essa concepção de nobreza lhe viera da educação das irmãs de caridade e a defeituosa instrução que recebera e não pudera ajudar a sua real inteligência a corrigi-la. Ele nunca teve ideal de nobreza. Ele veio de uma família humilde, ele tem consciência disso e o que ele quer é se projetar, tentativa de se projetar, mas ele é preguiçoso. Ele não tem essa gana de querer cada vez mais ascender pelo próprio suor. Então ele prefere a coisa que venha pronta, como o próprio discurso que ele usa. Ele não tem ímpeto para ser político, ele não tem um afã para ser político. Quem tem essa vontade de querer ascender, de querer ter uma sede nomeada, que quer mostrar ser nobre sem ser, não tem noção de que a fidalguia é algo que vem geralmente da família, é a Edgarda, é a esposa do Numa, que é a alavanca para que o marido possa brilhar. Então não é ele que tem concepção de nobreza, então essa alternativa não fala de Numa,
fala de Edgarda. E a letra D? Esperava com rara segurança de coração que o casamento lhe desse o definitivo empurrão da vida. Esse é ele, é Numa. Numa achava que, por fato de ser solteiro, era uma vantagem, porque ele poderia vender a sua solteirice para um casamento que lhe pudesse dar vantagens. Então, o casamento para ele é um contrato comercial. O casamento para ele é uma conveniência. Então, ele poderia se casar com alguém que tivesse alguma possibilidade de abrir um caminho para ele, uma estrada melhor na carreira. Então, ele usa o casamento como carreirismo. Então, esse realmente uma característica de comportamento dele. E letra E. A disfarçatez judiciária de Numa dava medida de que ele seria capaz de fazer quanto o solicitassem grandes ambições. Quer dizer, um juiz de disfarçatez, quer dizer, age de acordo com a conveniência, age de acordo com a necessidade e não com a própria justiça. Então, ele não faz questão de ser justo, não faz questão de ser honesto. Ele está usando justamente a sua profissão como uma maneira de atender às solicitações de terceiros para poder ter vantagens, para poder realmente obter algum tipo de benefício para suas ambições. Esse também é um comportamento de Numa. Então, a resposta que não trata do comportamento de Numa, que você tem que assinalar, é a alternativa C, que fala de Edgarda. Tudo bem? Até logo, terminamos então a prova de literatura.